para juntos fazermos o nosso devocional. Eu até tentei fazer mais cedo, mas não deu. Hoje nós estamos no dia 11 de julho, ou 11 de agosto, 11 de agosto de 2022, e nós estamos na leitura de Romanos 10. Então, Romanos, capítulo 10, é a leitura de hoje. Nós vamos juntos fazer. Você está ouvindo direitinho? Oi, Vitória. Tem Vitória, Maria Nancy. Ah, não. Maria Nancy, seja muito bem-vinda, viu? Shalom. Eu estava planejando fazer mais cedo. E vou fazer mais cedo. Vai ser todos os dias às 6 horas. Hoje nós ficamos nesse horário porque foi o que deu para fazer. Mas nós insistimos, nosso horário é 6 horas. Permanecemos firmes. Não importa o que aconteça. Amém? Então, Romanos capítulo 10. Vamos orar? Pai, muito obrigada no nome de Jesus, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom. E eu reconheço a sua bondade, eu recebo da sua bondade, eu me deleito na sua bondade. A sua natureza é uma natureza de amor. O Senhor é o amor. E por isso eu confio na sua pessoa, eu confio no seu caráter. Graças te dou nesta manhã, pelo entendimento da palavra, porque nós vamos compreender aquilo que nós precisamos. No nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. Oi, pastor Adriano, seja bem-vindo, também entrou. Hoje nós vamos fazer o Romanos 10, né, capítulo 10. E é o versículo, capítulo que eu e você vamos compartilhar bastante depois. Sabe por quê? Porque é aquele que fala o processo como as pessoas são salvas, como nós somos salvos, né? Vamos ler que nós vamos ficar muito motivados a enviar para outra pessoa, sabe? Encaminhar para aquela pessoa que diz, não tem como ninguém ser salvo. Nós vamos ler a Bíblia e nós vamos enviar para elas. Já que tem muita gente que não consegue ler a Bíblia, nós vamos ler e vamos enviar para elas, para que elas possam ouvir a respeito da salvação, a respeito do que Cristo fez. Aí diz assim, ó, o capítulo 10 já começa assim. Esse é o passo de número 2, leitura e meditação, né? Eu já li esse texto várias vezes, inúmeras vezes. Então, você também... Aqui diz assim: queridos irmãos, o desejo do meu coração... Lembra que ele vinha falando dos judeus, que eles eram zelosos, eles quiseram conquistar a justiça do jeito deles, né? Deus oferecia uma justiça, mas eles ficaram presos no modo dele ali, achando que eles conseguiriam fazer do jeito dele. Aí ele diz, eu vou provocar o ciúme nesse povo. Um povo que nunca me conheceu vai me conhecer, mas aqueles que eu fiquei de braços abertos, chamando, amando e tudo, eles quiseram fazer do jeito deles, eles não aceitaram. Aí ele diz, por isso eu vou falar para outras pessoas, eu vou amar outras pessoas. É o Senhor Jesus falando, né? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, citando também alguns profetas, né, do que Deus havia falado, que aquilo que ele faria, e aqui ele diz assim. Aí quando chega no capítulo 10, ele fala assim, que ele diz assim, queridos irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração são que os israelitas possam ser salvos. Eu sei que eles têm zelo por Deus, mas esse é um zelo mal dirigido, pois eles não conhecem a justiça que vem de Deus e procuram estabelecer a sua própria justiça. Assim, acabam rejeitando a justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para que todo que crê nele seja declarado justo. Então, qual era o problema, qual era a questão aqui?
Ele estava dizendo que os judeus ouviram falar a respeito de Cristo, ouviram falar a respeito da salvação que Deus tinha providenciado, mas eles continuaram insistindo em querer fazer suas próprias práticas, seus próprios modos de adquirir a justiça. A gente tem que fazer para merecer, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Então eles ficaram muito presos em querer fazer para merecer. E ninguém merece a salvação, ninguém merecia, ninguém merece, ninguém pode fazer alguma coisa boa, ninguém que nasceu nesta terra pode fazer alguma coisa boa para ser salvo e sem aceitar o sacrifício de Jesus. Aí o que ele diz? Eles têm até zelo por Deus, mas é um zelo mal dirigido. O zelo deles era dirigido para eles mesmos, para as suas práticas. Tem que rezar muito, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E isso não é a justiça de Deus. A justiça de Deus é: aceite o que eu estou lhe dando. Aceite o que eu estou lhe ensinando. E eles continuaram insistindo, em querer fazer. Aí ele diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para que todo que crê nele seja declarado justo. Então, quem é que vai ser declarado justo? É aquele que é bonzinho? Não. É aquele que recebe, que crê em Jesus. Todo o que crê. Então, são só alguns? Não. Todo o que crê. Para que todo o que crê seja declarado justo. Pois Moisés escreveu a respeito da justiça que vem da lei, dizendo: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Entretanto, a justiça que vem pela fé diz: você não precisa fazer uma busca nos céus para encontrar Cristo e trazê-lo aqui embaixo, para que ele o ajude. Ou você não precisa descer ao abismo a fim de fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que diz a justiça? Está vendo? Eu não preciso ir lá no céu clamando para ele vir aqui me ajudar. E também eu não preciso descer ao mais profundo abismo para trazer Cristo de lá de entre os mortos. Não sou eu que faço alguma coisa. Agora vamos ver qual é a instrução. Mas o que é que diz a justiça de Deus? Vamos ver, vamos ouvir e vamos ler. Mas o que diz a justiça? A palavra, aquela que pregamos, já é de fácil acesso a cada um de nós. De fato, ela está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos anunciando. Pois, se você confessar com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor, crendo do fundo do coração que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo. Porque é crendo de coração que um homem se torna reto para com Deus. E com a boca é que se confessa a sua salvação. Viu como o modo de adquirir a salvação não bate com o modo que os judeus e alguns religiosos ficam buscando conseguir a salvação? Aqui está, queridos, inclusive nós usamos isso para evangelizar as pessoas. Olha, creia no sacrifício de Jesus. Creia que o sacrifício que ele fez de se entregar na cruz e de suportar todo aquele sofrimento, mesmo não tendo nenhum pecado, ele fez aquilo porque estava carregando o pecado da humanidade. Ele estava fazendo aquele sacrifício para poder tirar os nossos pecados. Eram os nossos pecados que ele estava carregando. Isso significa que eu não preciso mais me esforçar para fazer nada que possa vir a querer me salvar, porque nada me salva. Antes a gente não sabia disso, mas agora que a gente chegou ao entendimento que o Espírito Santo revelou dentro de nós, a gente vai seguir o modo de Deus. O modo de Deus de trazer justiça para nós, o modo de Deus de nos justificar
diante dele mesmo é aceitando o sacrifício de Jesus e acreditar, é ter fé que aquilo ali é o sacrifício de Deus para nos resgatar. Creu de todo o seu coração? Creio. Então agora confesse. Como que eu confesso? Jesus realmente é o meu Senhor. Ele é aquele que pagou o preço pelos meus pecados. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu dono. Ele é o meu Salvador. Não há salvação em nenhum outro lugar. Não há nenhum outro modo de salvação para que todo aquele que nele crê seja considerado justo diante de Deus. Então aqui está a receita da salvação. Ah, mas a salvação não vai ser um dia quando decidir? Não é, queridos. Olha aqui o tanto de vezes que está escrito. Porque todo aquele que crê de todo o seu coração e confessar será declarado justo. Você será salvo. Como é que eu consigo a salvação? Confessando. Aí a gente diz, confesse a sua salvação, você é salvo, a pessoa, ah, mas ninguém pode ser salvo. Não é salvo, não entendeu. Porque como é que eu sou salva? Crendo em Jesus, de todo o meu coração, crendo que ele ressuscitou Jesus dos mortos e que ele está vivo lá, intercedendo por mim. E confessando. E eu confesso isso não é só um dia, só quando eu levanto a mão, não, lá na igreja ou em casa. Não, eu confesso isso todos os dias. Eu sou salva porque Jesus me salvou. Eu sou salva, não fiz nada de bom, não fiz nada para merecer. Eu era ruim, eu era pecadora, eu era uma pessoa afastada de Deus, eu estava ignorante das coisas de Deus, eu estava distante, estava alheia, estava mergulhada nas trevas, eu vivia na escuridão. Mas Ele me chamou. Eu ouvi a respeito da salvação em Cristo Jesus. Um dia eu ouvi um homem pregando e dizendo, você quer começar uma nova etapa na sua vida, sabe? Se esquecer, deixar para trás aquela velha vida e aceitar aquele que pode te dar uma vida nova. Você quer receber aquele que é o único e suficiente Salvador para te limpar os pecados? Eu disse, eu quero uma oportunidade nova. Eu vivi uma vida toda errada, eu quero uma oportunidade nova. Ele disse, eu estou oferecendo a você, não é uma religião, não é uma igreja para você congregar, eu estou te oferecendo a salvação. Eu estou te oferecendo salvação em Cristo Jesus, aquele que pode te salvar. Eu digo, eu quero Jesus, eu quero a salvação, eu quero o Salvador. Ninguém nunca havia me oferecido salvação. Porque de onde eu vinha, ninguém oferece salvação para ninguém. Ninguém apresenta o plano da salvação. Aí diz, como é que o povo pode ser salvo se ninguém pregar? Ah, queridos, agora eu prego. Eu prego para todo mundo, eu conto para todo mundo, porque o tempo de ignorância que eu vivi, porque ninguém me ensinou que eu precisava ser salva, agora eu vou contar para todo mundo e em todo lugar onde eu puder. Onde tiver um ouvido para escutar, onde tiver alguém querendo ouvir, eu vou pregar, eu vou falar, eu vou ensinar, eu vou ser enfático, eu vou dizer, mesmo que as pessoas achem ruim, mas eu vou contar, porque as pessoas estão se perdendo, elas estão perecendo, indo parar no inferno, porque as pessoas se calaram, a religião ensinou que ninguém é salvo. Isso é uma mentira do inferno, porque está escrito na palavra eterna de Deus, que a salvação se conquista pela fé em Cristo Jesus e confessando com a sua própria boca. Do mesmo jeito que um homem e uma mulher que já decidiram se casar, eles comparecem diante do juiz, do padre, do pastor e diz, sim, eu aceito esta mulher, sim, eu aceito este homem para viver comigo, ele é o meu marido a partir de hoje. Do mesmo jeito que alguém faz isso diante de Deus, ele disse, quem me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Então tem que abrir a boca e tem que declarar, seja na frente de 1, 2, 3, 4, 100, 1000, 10, 100 pessoas, mas tem que falar, eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Ele não invade a vida de ninguém, você tem que aceitá-lo. Assim como o homem não pode tomar uma esposa para casar à força, o Senhor Jesus, ele não invade a vida de ninguém.
Ele não salva ninguém se ninguém quer. Quem invade a vida das pessoas é o diabo. Ele nem pergunta, ele invade. Mas Jesus não pergunta, você quer? Você quer ter um relacionamento comigo? Você quer? Se você quiser, eu salvo você. Mas as pessoas ficam, não, ninguém pode ser salvo. O que é isso, Senhor Jesus? Não dá, eu não aceito não, porque todo mundo é pecador, né? Mas ele está dizendo, mas eu estou aqui te oferecendo a salvação. Você não entendeu. Então, este vídeo do capítulo 10 de Romanos é o vídeo de você espalhar para todo mundo que ainda não entendeu. Manda eles lerem o capítulo, lê até entender. E eu oro para que o espírito religioso, o espírito de religiosidade, as vendas que o diabo tem colocado nos olhos das pessoas e a tampa que ele tem colocado nos ouvidos para elas não ouvir, seja caída por terra, no nome de Jesus. Caia por terra para as pessoas ouvirem e entenderem. E, queridos, uma vez que a gente entrega a vida para Jesus, a gente deixa para trás a velha vida. Que mania de ficar, né, fazendo as mesmas coisas. Jesus tem uma vida toda nova, um espírito novo, uma lei nova, uma mente nova. Ele manda a gente renovar a mente. Não adianta aceitar Jesus e continuar com as velhas práticas. Não vai dar certo. Ele disse que vai romper. O odre novo, o vinho novo no odre velho vai romper. Então vamos continuar. A pastora Adriana diz, crendo no coração que o sacrifício de Jesus é suficiente para a salvação e confessando publicamente, exatamente. Ele diz assim, porque é crendo de coração que um homem se torna reto para com Deus e com a boca é que se confessa a sua salvação. As Escrituras nos dizem, todo aquele que crê em Deus jamais será decepcionado, mas tem que crer em Jesus também. Jesus disse, crede em Deus e crede também em mim. Jamais será decepcionado, mas não há diferença entre judeu e gentio. Todos eles têm o mesmo Senhor, aquele que dá generosamente de suas riquezas a todos quanto lhe pedem. Tá vendo que tem que pedir, tem que falar. Porque todo aquele que chamar pelo nome do Senhor será salvo. Aí ele diz, como, porém, eles pedirão a ele que os salve se não crerem nele? Vocês entendem que o processo começa por crer? Como vai chamar para Jesus salvar se você não crê que ele é Salvador? Como vai chamar Jesus, pedir a Jesus para ele perdoar os seus pecados, limpar a sua vida, lhe dar uma vida nova, se você não crê que Jesus é esse que faz, que tem esse poder? Como você vai pedir? Aí ele diz, e como podem crer nele se nunca ouviram falar dele? E como podem ouvir acerca dele sem que alguém fale a eles? E como é que irão falar sem que sejam enviados? É por isso que as Escrituras falam quando afirmam como são bonitos os pés daqueles que pregam o evangelho da paz com Deus e trazem notícias alegres de coisas boas. Em outras palavras, como são bem-vindos aqueles que vêm anunciando o evangelho da salvação. Ah, meu Deus! O que pregam a paz com Deus. Não é a paz no mundo, não é a paz do mundo, é a paz com Deus. Porque o pecador não tem paz com Deus, ele está debaixo da ira de Deus. Ele está debaixo de condenação de pecado. Então, pregar a paz com Deus é o quê? Se você aceitar Jesus, ele perdoa, ele tira você debaixo da ira, ele vai trazer paz. Agora que nós somos reconciliados com Cristo, nós temos paz com Deus. Porque quem não está reconciliado com Cristo sabe o que o aguarda? Uma expectativa da ira de Deus, que vai vir contra todos os que permanecem no pecado. É uma ira de Deus, é juízo, é de morte, é de acabar com todos aqueles que não acreditaram. Mas por que eles não acreditam? Porque eles não ouvem com fé.
Sabe, aqui está dizendo que muitos não ouviram porque não tinha ninguém para pregar. Mas tem gente que está pregando e ainda assim tem gente que continua não ouvindo. Insistindo em não querer ouvir. Não quero ouvir isso não. Não, isso que você fala aí também é demais. Ah, você que fica falando para eu mudar, tem que mudar. Se não mudar, vai perecer, gente. Tem que mudar, querido, tem que mudar. Não tem como ser salvo, querer as coisas de Deus e continuar fazendo as mesmas coisas. Será que Jesus viria aqui? Será que Deus ia descer do céu para dizer, muito bem, gente, continue se esforçando, fazendo a mesma coisa, continue rezando muito, continue fazendo boas obras para você ser salvo? Não! Ele veio porque ele sabia que as nossas boas obras são como trapo de imundícia diante de Deus. É justiça própria, é querer conseguir a salvação do seu próprio modo. Ninguém vai conseguir. Ninguém vai conseguir. Ou recebe, ou aceita e recebe, ou então já era. Tem que ter a humildade de receber. Ele disse: o reino dos céus pertence aos que são como criança. Humildade. Humilde como uma criança. Mas se empinar o nariz, se endurecer o pescoço, não recebo, porque eu só faço do jeito dos meus antepassados, do jeito dos meus parentes antigos, da minha avó, minha bisavó. Ah, eu fiz uma promessa de nunca fazer diferente. Promessa com quem? Para ir para o inferno? A gente muda para se salvar. A gente muda para ser salvo. Amém, gente? Gente, aí nós temos que calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Porque às vezes a gente vai pregar e a gente tem que se lembrar disso, botar os pés, né, na preparação do Evangelho da Paz. Porque senão a gente fica com raiva, porque as pessoas elas continuam resistindo. Eu lembro de Paulo. Quando ele chegou em Roma, quando ele chegou lá, né, naquele navio, ele reuniu os judeus ali, ele começou a pregar para os judeus. Ele disse, gente, eu estava disposto a ser condenado para sempre se os judeus, se isso trouxesse salvação para os judeus. Porque os judeus, o povo da promessa, o Salvador veio de lá, os profetas, sabe, todo mundo, Deus fez de tudo para salvar aquele povo, mas eles continuam insistindo. E ele disse, eu fico com pena dele, porque eles têm zelo por Deus, mas é um zelo mal dirigido, é um zelo mal conduzido, um zelo sem entendimento. Então o entendimento chega, queridos, quando a gente se desarma e a gente diz, fale aí, me ensine, deixa eu ouvir. Mas não, as pessoas não querem ouvir. Sabe, o espírito de desobediência que atua nessas pessoas não deixa elas ouvir. Não deixa elas ouvir. Elas começam a rebater, questionar, duvidar, resistir. E a palavra não consegue chegar lá. Não consegue chegar. E aí ele fala assim, por quê? Para terminar, ele diz assim, entretanto, nem todos os que ouvem o evangelho o aceitam, pois o profeta Isaías disse, Senhor, quem creu na nossa mensagem? Assim é que a fé vem pelo ouvir o evangelho a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a palavra de Deus? É claro que ouviram. Como dizem as Escrituras, a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins da terra. E eu pergunto outra vez, será que o povo de Israel não entendeu que Deus daria a sua salvação para outros se eles se recusassem a recebê-la? Sim, pois Moisés já disse, vou fazer o mesmo com Israel, vou provocar ciúmes nele, vou dedicar afeição a um povo que não é meu. Provocarei sua ira por meio de uma nação insensata. E mais tarde Isaías afirmou ousadamente, povos que nunca se interessaram por mim, agora estão me procurando. Nações nunca haviam me procurado, agora estão me encontrando. Mas a respeito de Israel, ele disse, mas o meu povo fugiu de mim, enquanto eu, dia após dia, estendia minhas mãos para recebê-los. Um povo que preferiu seguir seus próprios caminhos errados, fazendo a sua própria vontade. Então, aqui, Paulo está escrevendo o que Deus falou a respeito do povo que tentou buscar a justificação por si próprio. Sabe lá quando Adão pecou,
no jardim do Éden, ele percebeu que estava nu. E ele, ao ouvir a voz do Senhor, procurou se esconder. E sabe o que ele fez? Ele pegou folhas de figueira e tentou esconder a nudez. Ele pegou folhas e tentou esconder a nudez, a sua vergonha. Aquilo representa, sabe o que? Justiça própria. Eu vou dar um jeito no meu erro. Eu vou dar um jeito de esconder aquilo que me causa vergonha. Mas Deus apareceu e disse: agora vou mandar matar um animal, pegar a pele dele para fazer roupa para você. Porque aquilo representava somente a morte de um justo, um que não tem nada a ver com seu pecado, vai poder tirar esse problema aí. Só quem vai resolver esse problema é a morte de um inocente. Ele mandou matar um animal que não tinha nada a ver e tirou a roupa, tirou a pele, fez roupa para Adão e Eva, para cobrir a nudez deles. Pode estudar lá. Eles tentaram fazer do jeito dele, pegaram folhas de figueira, mas folha não é suficiente para cobrir a nudez e a vergonha. Do seu modo você não consegue, do seu jeito, se esforçando muito, você não consegue. Você precisa pedir a Deus. Você precisa de um Salvador. Você precisa daquele que foi inocente, que não tinha um pecado, que não tinha nada a ver com o seu pecado, mas decidiu te resgatar, mas decidiu morrer para salvar você. Aceite, entenda, leia de novo, ouça de novo, porque somente o Senhor pode nos salvar. Não tem nada que eu e você possamos fazer para merecer a salvação. Se você continuar insistindo, não vai dar certo, porque está debaixo de ira e de condenação de Deus, porque nós precisamos fugir dessa ira, aceitando Jesus. Quando a gente aceita Jesus, a gente sai de debaixo da ira de Deus, porque Ele nos aceita em Cristo. É por causa de Cristo, não foi nada que eu fiz, não é nada que ninguém possa fazer, é o que Cristo fez. E aí, uma vez que a gente está aqui em Cristo, a gente agora vai aprender sobre a santidade. É Ele também quem vai fazer a limpa dentro de nós, quem vai nos ensinando dia após dia como se tornar uma pessoa melhor, como deixar aquelas coisas antigas do passado. É Ele que faz tudo em nós. A gente permanece nele, a gente continua com ele e ele vai limpando a gente, preparando a gente para o dia que ele vai nos apresentar a ele mesmo, como noiva, para que haja um casamento. A Bíblia chama Jesus de o noivo e chama a igreja, os salvos, os justificados, de a noiva. Então aí depois vai ter uma festa de casamento. Quando Jesus vier buscar a noiva, quando Jesus vier buscar a igreja, quando Jesus vier buscar os salvos, aí vai ter uma festa, uma celebração de casamento. Ele vai dizer: finalmente eu tenho um povo de volta. Eu tenho um povo de volta. Oh, meu Deus do céu. Pai, a minha oração é que ao ouvir essa mensagem, muitos possam ser alcançados, Senhor. Muitas pessoas se arrependam das suas práticas antigas. Muitas pessoas se arrependam da sua justiça própria. Muitas pessoas se arrependam de passar uma vida inteira tentando merecer a salvação. Ninguém merece. Pai, que elas se arrependam, que elas se desarmem e que elas leiam a sua palavra. A sua palavra é a verdade. A sua palavra é eterna. Ela não muda. E o Senhor, Pai, abre os olhos dessas pessoas para que possam conhecer, reconhecer a sua salvação e o seu cuidado por elas. Obrigado, Senhor, porque eu creio que esse vídeo, que essa mensagem vai chegar a muita gente, no nome de Jesus, e eles irão ser alcançados para a glória de Deus. E suas vidas serão, Pai, salvas pela fé no sacrifício perfeito de Jesus. Amém, gente? Se você deseja fazer isso, se você ouviu essa mensagem, entendeu, rapaz,
Eu estava toda errada. Eu estava achando que era no final, quando a gente morresse, que Deus ia decidir quem ia ser salvo. Meu Deus, eu achava que era Deus quem decidia. Não. Leia de novo as Escrituras. E ele está dizendo que é todo aquele que ouvir sobre o Evangelho e acreditar. Todos que ouvir e acreditar e confessar. Ouvir, acreditar e confessar será salvo. Porque ele já vem buscar o povo salvo. Ele vem buscar os que creram. Ele vem salvar aqueles que acreditaram. Então leia de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E assim o Senhor vai alcançar a sua vida. Eu encerro esse vídeo dizendo que isso é o que a gente precisa fazer hoje. No nome de Jesus. Encaminhe esse vídeo para alguém, compartilha, comenta, manda para as pessoas para que ore, creia no poder de Deus, repreenda o poder das trevas que impede as pessoas de ouvir, repreenda todo espírito religioso, todo espírito de contenda, todo espírito que tampa os ouvidos e fecha os olhos das pessoas para elas não ver. E encaminhe para os seus parentes, para os seus amigos que ainda não são salvos, para que eles possam ouvir a respeito de Jesus. Amém? Gente, eu vejo vocês amanhã às 6 da manhã, no nome de Jesus.